Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir. Agora vai! Hoje a gente vai explorar o mínimo que você tem que conhecer para investir no Tesouro Direto. Nós estamos dando continuidade aqui à série Código do Tesouro, onde a gente apresenta os conceitos fundamentais para começar a investir no Tesouro Direto. Você é novo aqui no canal? Então, veja a lista Código do Tesouro, que nós mergulhamos nos conceitos básicos para quem está começando a investir. E se você é novo nesse mundo de investimento, não se preocupe. A gente vai descomplicar tudo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, fazer um comentário dizendo se já conhece os títulos do Tesouro Direto e se está gostando dessa série. Vamos lá então? Bom, para a gente começar a investir no Tesouro Direto, você está vendo a página aqui inicial do Tesouro Direto, é fundamental que a gente entenda alguns conceitos para você poder se aprofundar depois. Porque sem entender esses conceitos, eu acho que fica muito difícil a pessoa conseguir discernir entre um título e outro e fazer o melhor investimento, dependendo do prazo e do objetivo que a pessoa tenha. Então, hoje, eu gostaria muito que você saísse daqui entendendo o que é IPCA. É a primeira coisa que nós vamos falar. Bom, o IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um índice medido mensalmente pelo IBGE para identificar a variação dos preços de bens e serviços para o consumidor final. Consumidor final somos nós. Isso inclui os preços da alimentação, bebidas, vestuário, transporte e as coisas que a gente consome no dia a dia. E para que faz isso? Para uma coisa muito importante na sua vida, a inflação. Isso, ele é utilizado para observar a inflação do país. Sabe aquela sensação que você tem todo dia ou todo mês, você vai no supermercado e você compra menos? Ou, se você comparar mais drástico ainda, quando você ia 10 anos atrás, você conseguia comprar alguma coisa e hoje você não consegue comprar nada. Então, a inflação corroeu o seu salário ou a sua renda. O efeito danoso da inflação é isso. Então, o IPCA, que é uma medida de inflação oficial, que ela influencia diretamente nos investimentos do Tesouro Direto. Então, põe isso na sua cabeça. IPCA é importante. Sabendo da inflação e como isso afeta o seu poder de compra, que você sente isso na pele, isso é muito empírico, muito prático. Uma coisa que você tem que entender também, e é um pouco mais abstrato, é a taxa Selic. Bom, para começar, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Você precisa saber disso? Não. Você precisa saber que existe Selic. E ela é uma taxa básica de juros usada pelo Banco Central para influenciar as outras taxas de juros do país, praticadas por bancos e demais instituições do sistema financeiro. Essa taxa Selic, ela serve de referência e influência para outras taxas de juros do mercado. Ela é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é instituído pelo Banco Central. E essa reunião do Copom, que define a taxa Selic, você deve ver isso nos jornais, falando que o Copom se reuniu e a taxa básica de juros agora é tanto. Por exemplo, a gente está numa taxa agora e nessa próxima quarta-feira, eu estou falando isso dia 11, então no dia 13, a gente deve ter uma redução da taxa Selic, deve ir para 11,25, se eu não me engano. Bom, quarta-feira, quando o vídeo sair, você já vai estar sabendo. Se você gosta de música, entenda a taxa Selic, que ela como se fosse aquela batuta do maestro, aquela varinha do maestro, na orquestra financeira.
Entender o papel dela é crucial para tomar decisões informadas em seus investimentos. E também é muito importante você entender este conceito para aplicar aqui no Tesouro Direto também, porque isso vai guiar a sua rentabilidade. Só para não ficar muito abstrato, eu vou mostrar aqui um gráfico comparando a taxa Selic e a inflação, para você ver que o Banco Central ele usa da taxa Selic, sobe ou desce, para controlar a inflação. É um instrumento de controle da inflação também. Olha só, esse gráfico aqui, ele está atualizado aqui em junho de 2023, mas isso aqui não vai importar muito não. O que eu quero é que você veja os movimentos. Ó, o laranja aqui é o IPCA. O cinza é a taxa Selic. E qual a relação disso? Você vê aqui que a inflação está subindo, aí a taxa Selic começa a subir também. Essa reunião do Copom, ela vai subindo a taxa de juro. Para quê? Porque quando você sobe a taxa de juro, as empresas elas começam a investir menos e com menos investimento vai ficar, o crédito vai ficar muito caro, as pessoas vão parar de consumir e se param de consumir, o que acontece com a inflação? Ela começa a cair. Tá, então segurou aqui um tempão nesse valor aqui, eu não me lembro mais qual era, e aí você vê o movimento de queda da taxa Selic e a inflação que vai caindo antes. É isso que o Banco Central vai observando. Se ela está caindo, então eles já vão diminuindo aqui para quê? Para a indústria voltar a investir e o consumidor voltar a consumir. Aí, quando ele nota qualquer subidinha, ele dá uma parada, vê se não vai subir de novo. A inflação dá essas osciladas aqui, e aí, se está contido, começa a baixar novamente, até chegar aqui, se eu não me engano, chegou a 2% aqui. Bom, mas depois, a gente teve aqui, nesse meio, teve a Covid, né? E aí a inflação começou a disparar, o Banco Central até deu uma pisada na bola aqui, que demorou muito a começar a subir a taxa Selic, e ela começou a disparar, e a gente passou dos 10%, e chegou até aqui. E a taxa Selic, você pode ver que ela vai subindo, 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 até que se manteve aqui em 13,75, que agora a gente está vendo uma redução, já deve ter o quê? Uns 3 períodos, umas 3 reuniões do Copom, que ela vem caindo. E a tendência, se a inflação continuar caindo, isso aqui vai continuar caindo também, tá bom? Então, entendeu a relação IPCA e Selic? Isso aqui é a base para o controle de oferta e demanda da nossa economia, e elas são muito importantes nos títulos do Tesouro Direto. Então, você entendendo aqui IPCA e Selic e como é que eles se interrelacionam, aí vem uma outra pergunta que é muito importante, que as pessoas iniciantes têm muita dificuldade. É renda fixa e renda variável. Qual é que é a diferença disso? A diferença da renda fixa e a renda variável, ela está na previsibilidade do rendimento. Tá, o que é isso? O investidor ele empresta dinheiro a uma instituição ou para o governo e recebe juros conforme as regras estabelecidas previamente. É por isso que é fixa. Você sabe quando vai receber e quanto vai receber. Por isso, renda fixa. Você já sabe de antemão quanto vai receber. E a renda variável? Ela é a compra de parte de um negócio, como uma empresa, por exemplo, que é o que a gente faz no mercado de ações. E os preços desses ativos, eles variam conforme os resultados e as expectativas dos investidores. Se as empresas estão mal das pernas, os investidores começam a desacreditar naquele papel e começam a vender, e com isso o preço cai. Se a expectativa é muito boa, o preço sobe. Enfim, você não tem previsibilidade. Quem já está no mercado de ações já há algum tempo já sabe muito bem disso. A gente tem uma ideia, ou pelo menos a gente gostaria que a gente ganhasse no futuro, mas a gente não consegue prever, ou seja, não tem previsibilidade de rendimento. Quero mostrar para vocês aqui um gráfico
de um título em renda fixa, que ele segue aqui o DI. Você vem aqui na renda fixa, você sabe que não vai ter grandes solavancos. A gente está aqui, ó, janeiro de 2020 até agora 2023, tá? Olha só, então ela vem rendendo aqui tranquilinho, vai embora para o alto e avante. A renda variável, esse fundo aqui, para quem também investe há algum tempo, esse Alaska Black aqui, ele era o queridinho antes de 2020 de grande parte de investidores. Os gestores dele viviam aparecendo na mídia. Aí, com a Covid, despencou e até hoje está batendo cabeça aqui e não conseguiu mais achar o rumo. Se você tivesse investido na Selic aqui nesse mesmo período, olha o tanto que você está na frente aqui de um fundo de renda variável. Agora, isso quer dizer que a renda variável não presta? De jeito nenhum. Eu sou investidor de renda variável e ganho um bom dinheiro com isso. O que é importante é que o iniciante, o investidor iniciante, ele tem que entender que isso aqui, essas oscilações da renda variável, ela é comum e acontece sempre. A renda variável varia e, por isso, a previsão de rendimento é impossível. Quem estava aqui nesse período jurava que isso aqui ia explodir, mas aí teve um evento que a gente chama de cisne negro também, né? Que detonou aqui o mercado de ações, teve uma queda muito gigante e o fundo está trabalhando aqui, está lutando para tentar voltar nesses patamares aqui e superar, por exemplo, o CDI, que é o caso aqui. Esse fundo aqui está indexado com o CDI, que é muito semelhante à taxa Selic, tá bom? Agora, para efeito de comparação também, eu quero mostrar para vocês aqui uma carteira comparada. Vocês viram lá que aquele fundo ele perdeu muita grana e aí você deve estar pensando, se você é muito iniciante, você deve estar pensando, meu Deus, nunca vou investir em renda variável. Não, mas não é assim. Por exemplo, isso aqui é uma carteira que eu selecionei aqui o desempenho dela. Ela vem aqui desde 2021, ela saiu aqui, ela já teve ganhos superiores ao CDI, a taxa Selic, né, que vem aqui, ó, CDI na verdade, mas em momentos aqui que ela cai, mas depois volta, sobe, aqui ultrapassou de novo, entendeu? E vai indo, ó. Aqui já ultrapassou, está querendo pegar aqui de novo, mas está no campo positivo. Também tem os fundos atrelados, ou os títulos atrelados ao IPCA, que você pode ver aqui, ó. Esse fundo atrelado ao IPCA, o IPCA é a inflação. O que é importante para o seu dinheiro? O seu dinheiro tem que manter poder de compra, né? Para manter o poder de compra, ele tem que estar acima da inflação, tá? Então, mostrando aquela mesma carteira, o mesmo desenho, tá? Aqui começando em 21 e terminando aqui em 23. Olha só, isso aqui é o IPCA mais acumulado no período. Você veja que teve um período aqui que a inflação ganhou de lavada aqui dessa carteira, subiu, mas agora a carteira deu uma reagida, ó. Ela superou bem a inflação. Por que eu estou mostrando isso? Para você não ficar com a má impressão da renda variável. Apesar da gente estar falando aqui de tesouro direto, que são títulos públicos, eles são renda fixa, você não deve ter medo de renda variável, você tem que entender a renda variável. Uma outra coisa muito importante que você deve saber, e você vai acompanhar aqui nesses números, você ouve o tempo inteiro sobre juros compostos e juros simples. Por que isso é importante para você? Primeiro, entender o que é juros simples. Juros simples, você não vai ver isso no mercado. Ninguém faz isso. Por exemplo, juros simples é aquele dinheiro que você pega do seu pai, do parente, alguma coisa assim. E, por exemplo, ele te empresta 10 mil e fala, não, então tá, me paga aí R$100 por mês.
porque ele mantém a taxa fixa daquele 10 mil e ele não reajusta esses 10 mil. Você está sempre pagando R$100, como está mostrando aí na figura que você está vendo. Você pegou 10 mil, aí no primeiro mês teve um juro de R$100, no segundo mês teve o juro de R$100 de novo. Por quê? O percentual é em cima dos 10 mil. Então, resumindo, os juros simples, eles são aplicados apenas sobre o valor inicial do investimento. E o juro composto? Bom, o juro composto já é diferente. Os juros compostos, eles são aplicados sobre o valor inicial mais os juros acumulados nos períodos anteriores, conforme você está vendo aí na figura. Você começou com 10 mil, aí no mês seguinte, ao invés de você aplicar o percentual em cima de 10 mil, você aplica em cima dos 10 mil mais o juro desse período. E no segundo período, você vai aplicar em cima do valor inicial mais os juros que você recebeu nesse período. E assim ele vai se multiplicando. Você observa que a diferença entre juro composto e juro simples, ela é muito grande. E qual que é a boa notícia que eu tenho para você? O juro composto, ele é utilizado aqui pelo Tesouro Direto. Você aplica um dinheiro e recebe juros compostos. Nessa simulação aqui, ó, tenho 20 mil, aplica 20 anos, aplicando aqui um Tesouro IPCA 2045, por exemplo, esses 20 mil vão virar 101.768,42. Então, você imagina que os juros compostos, eles são como sementinhas. Com o tempo, eles crescem e se multiplicam. A escolha entre simples e composto faz toda a diferença. Aliás, no mercado você não vai achar nada com juros simples. Isso é coisa de pai para filho. Bom, se você está aqui até agora, é porque você está interessado por esse assunto. Aí eu queria que você deixasse aí nos comentários #tesouro para ver quem chegou até aqui ao final. Também já te peço para não se esquecer de se inscrever para receber mais conteúdo sobre finanças e investimentos, principalmente aqui no Tesouro Direto, que essa série, o Código do Tesouro, é para isso. Além disso, eu peço que vocês considerem tornar-se membros do canal para acessar os benefícios exclusivos. Por exemplo, os programas e os detalhamentos do Tesouro, de investimento do Tesouro, eu estou deixando só para o pessoal membro ajuda em planilhas, tá? Porque eu tenho 3 modalidades. De ajuda em planilhas, que é o segundo nível, já dá o direito de você, por exemplo, ter o programa que faz o acompanhamento e simulação, que eu mostrei na semana passada, Explorando o Tesouro, é sensacional. E mais, muito conceito fundamental que a gente vai começar a mergulhar aqui para você entender o Tesouro Direto e aplicar com mais sabedoria. Então, deixa seu like, compartilha e não se esqueça de se inscrever para você receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado por ficarem comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.